Olá, irmãos, irmãs, bem-vindos a mais um culto da IPI Bom Jesus e pedimos que Deus ilumine os nossos corações, a nossa mente, para que possamos absorver a palavra e tudo que o culto tem a nos oferecer, ou melhor, que nós ofereçamos a Deus o nosso melhor através desse culto. E convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, para meditarmos na palavra, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como diz a palavra, o Senhor nos convida a irmos a Ele quando estivermos sobrecarregados, que Ele nos aliviará. E então, irmãos, entreguemos a nossa vida a Ele, nossas angústias, nossas aflições, nossos medos, nossas incertezas, que Deus, Ele tem o consolo, Ele tem a palavra, Ele tem o alívio, Ele tem esse amor maior por nós. Ele é manso e humilde de coração e dá descanso para a nossa alma, dá descanso para o nosso coração. Então não importa como você esteja, se você está com a sua vida conturbada, se você está fora dos caminhos do Senhor, não importa. Ele nos aceita, Ele abre os seus braços poderosos, os seus braços de amor, para nos receber, para nos consolar, para nos orientar, para nos guiar. Então, irmãos, entregamos a nossa vida a esse Deus todo-poderoso, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Então vamos orar e agradecer a esse bondoso Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito, fez e fará em nossas vidas. Obrigado por este amor imenso, incondicional, que nos recebe com os braços abertos. Obrigado pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado pela Tua graça que são derramadas nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos promete alívio e consolo. E só em Ti podemos encontrar este alívio, este consolo para os nossos corações, para este momento tão conturbado das nossas vidas. E nós somos gratos, Pai, imensamente gratos por este amor, por esta graça, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso culto, que cada palavra, cada louvor, cada oração venha de encontro às nossas necessidades, ao nosso coração, abrindo a nossa mente, abrindo para o entendimento da palavra, e que possamos aplicar o que o Senhor tem a nos falar, a nos orientar, Senhor. Abençoe o pastor que trará a palavra, que seja guiada e direcionada por Ti, Senhor. Agradecemos também por cada irmão que está assistindo este culto e pedimos a Vós que abençoe a sua família, seus familiares, os seus lares, derramando a sua proteção, o seu cuidado, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Oi,
tudo bem? Hoje a gente vai cantar uma música chamada Vem Louvar. E a gente está convidando vocês para participar na nossa canção. Então, se vocês quiserem cantar, então cantem junto conosco, pois Deus é bom. 3, 4 e... Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitar. Que é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Nesses tempos difíceis, vivemos muitos dilemas. A nossa primeira reação é questionar. Mas você já pensou em orar seus dilemas? Na nossa série de agosto, ore seus dilemas. Vamos buscar nos Salmos uma orientação para os dias de hoje. Hoje em dia tem se debatido muito a respeito da diferença entre tristeza e depressão, onde a tristeza é uma emoção negativa que acontece a partir de alguma perda, enquanto a depressão é uma patologia mais grave que necessita da intervenção de um especialista. Mas independente dessa questão conceitual, o fato é que a tristeza ela tem se tornado muito comum hoje em dia e tem durado mais do que deveria. Eu particularmente tenho acompanhado relatos de pessoas que dizem que a tristeza tem sido sua companhia rotineiramente. Eu creio que isso tem acontecido não simplesmente porque elas se sentem sozinhas ou porque elas estão com tédio ou porque elas não têm o que fazer, mas na verdade elas realmente experimentaram perdas e essas perdas são significativas. Elas perderam o convívio social, perderam o acesso aos parentes, muitos perderam dinheiro, os sonhos, projetos foram reformulados, alguns inclusive perderam queridos ou conhecidos para a pandemia. Então a vida mudou e com ela vieram perdas. Surge daí um importante dilema: como nós vamos trabalhar com a tristeza, como nós vamos trabalhar com as emoções negativas? E nesse sentido eu gostaria de dizer o seguinte para você: as escrituras sagradas elas levam muito a sério as tuas emoções, em especial as emoções negativas.
ok? Especialmente os salmos, eles trazem isso de uma forma muito interessante. Se nós dividirmos os salmos em várias categorias, nós vamos perceber que a principal categoria deles é o que a gente chama de lamento. São salmos de lamento. Isso significa que o principal conteúdo de salmos são tristezas. Expressar essa tristeza. Veja que interessante. E como que eles trabalham, então, esses lamentos e a tristeza? Nós podemos dizer que Salmos é uma terceira via entre a religião ou a religiosidade e a secularização. A religião, ela tende a se tornar desconfortável, a perceber as emoções de maneira desconfortável. Então, ela guarda as tuas emoções, talvez entenda como pecado, e isso faz ela ter um certo cuidado em expressar as emoções. Por outro lado, a secularização, ela propõe o seguinte: olha, as emoções são boas por si mesmas, então você deve expressá-las de maneira livre. Isso também é arriscado e é perigoso, porque você está se curvando diante das tuas emoções. O caminho dos Salmos é um pouco diferente. Ele não é nem você guardar as tuas emoções e nem simplesmente expressar as tuas emoções, mas você orar as tuas emoções. Você orar especificamente, no caso que nós estamos tratando, a tristeza. Isso significa que você pode curar as tuas emoções mais profundas diante de Deus, quando você se encontra com Ele. Então você pode aprender a trabalhar com essas emoções negativas a partir do relacionamento com o Pai. Como que nós vamos fazer isso? Eu te convido a acompanhar a leitura de Salmos 126. Nessa leitura, que também é uma oração, ele nos ensina a trabalhar com a tristeza. Eu gostaria que você acompanhasse agora os primeiros versículos desses salmos e em seguida nós continuamos a conversar. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A primeira lição que nós aprendemos com Salmos 126 é o seguinte: espere por lágrimas. Observe que nesse trecho que nós lemos, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Existe um debate se o salmista está cantando ou não a respeito do retorno do povo de Israel de 70 anos de exílio da Babilônia e da possibilidade da reconstrução de Jerusalém, mas isso não é importante agora nesse estudo. O fato, e o importante aqui, é que Deus fez alguma coisa por eles e que foi tão grande que as outras nações perceberam que algo realmente aconteceu. E eles ficaram como quem sonha, ou quem sabe foi como um sonho que se cumpriu. Mas agora observe a sequência, observe a leitura do verso 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Outra tradução desse texto diz o seguinte: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Veja, os primeiros versículos estão no passado, e no passado as coisas foram boas, mas agora esse versículo ele aponta para o presente, e no presente as coisas não estão tão boas assim. Ou seja, embora Deus tenha feito grandes coisas no passado, a vida do salmista, a situação do povo agora era como o Negueb, e o Negueb é um deserto, é um lugar onde não tem vida.
Nós não sabemos aqui exatamente o que está acontecendo, se é fome, se é alguma praga, se é um calor muito intenso. Isso não importa, talvez seja até a questão deles observarem a cidade destruída, mas a questão aqui é que a vida deles estava um deserto. E o ponto é o seguinte: mesmo se Deus estiver em sua vida, mesmo se você estiver caminhando com Deus, mesmo se você estiver fazendo tudo certo, você deveria esperar por tristezas, você deveria esperar por lágrimas. Esse é o ponto. Gente, aqui eu estou dando a notícia, uma notícia ruim, mas depois eu vou dar uma notícia boa. E a notícia ruim é essa. E muitos cristãos, e talvez pessoas de maneira geral, elas carregam um tipo de mito com elas. Elas acham que se elas forem uma pessoa boa, se você for um bom cristão, Deus não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Mas olha cuidadosamente este salmo. Não é dito aqui nenhuma palavra de arrependimento. Não tem nada que diga, ó Deus, tenha misericórdia de nós porque nós temos pecado. Não foi o pecado que tornou a vida deles um deserto. Não foi a falta de oração ou devoção que fez isso acontecer. Gente, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E o que o Salmo está nos ensinando? Ele está nos ensinando é que você deve esperar por tristezas. Isso não pode ser uma surpresa na tua vida. Gente, e tem mais. Na verdade, a Bíblia ela aponta uma questão importante, que na verdade quanto mais você se torna uma pessoa de fé, talvez você deva esperar mais por tristeza. Porque o que acontece? Uma das palavras mais bonitas que eu acho para tratar da conversão, que é esse movimento que nós damos em direção a Deus de maneira mais profunda, está em Ezequiel capítulo 11, diz assim, eu retirarei, Deus dizendo, eu retirarei o seu coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Isso significa o seguinte, que você se comove mais quando o seu coração é de carne, quando você está mais junto de Deus, ou seja, você sente o mal ao seu redor, você sente a dor das pessoas, você se incomoda com a injustiça. Gente, esse encontro com Deus tira de você a indiferença, então você deveria esperar mais tristeza na tua vida. Percebam, gente, que o homem mais perfeito que pisou na face da terra foi um homem de dores, foi um homem que se entristeceu. E é interessante pensar que quando um cristão diz que quer ser parecido com Cristo, ele talvez imagine simplesmente em ser bom como Cristo, mas não imagina em sofrer como Ele, ou ter as tristezas, ou realmente alguma coisa, alguma perda, alguma coisa ruim acontecer com ele. E agora, só para finalizar, uma coisa óbvia que acontece quando você não espera lágrimas ou tristeza na sua vida, é que você vai acabar chorando por duas coisas ao invés de uma. Você vai chorar pela situação em si que te causa tristeza, e você vai chorar porque você está chorando. Você vai se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E enfim, vai ficar desapontado com Deus, com você mesmo, com alguém mais. Você vai entrar num processo de autopiedade ou de culpa totalmente desnecessária. Você percebe, portanto, que você vai acabar chorando por duas coisas ao invés de uma. Então, gente, o que o Salmo está nos dizendo é o seguinte: nós devemos ajustar a nossa expectativa. Espere a tristeza na sua vida. Isso é o que nós aprendemos neste Salmo. Mas isso foi uma das coisas. Tem mais um ensino muito importante aqui que eu gostaria de tratar. Então nós vamos ler os últimos versículos, versículos 5 e 6, e então nós voltamos a conversar. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esta
é a palavra de Deus. A segunda lição que nós podemos aprender de Salmo 126 a respeito de como lidar com a tristeza é que nós devemos investir as nossas lágrimas. Eu sei que investir é uma palavra do universo econômico, mas eu acredito que ela cabe aqui. Preste atenção no que o salmista, então, está dizendo com semear com lágrimas e colher com alegrias. Primeiro de tudo, qualquer agricultor sabe que se ele, quando ele sai para semear, ele espera colher de maneira abundante. E isso não acontece na mesma hora, acontece um tempo depois. E isso é a sua alegria. Mas observe que essa ilustração tem algo mais profundo. Perceba que o agricultor ele está chorando enquanto semeia. O que está acontecendo aqui? É uma imagem poética. O agricultor ele está semeando lágrimas, talvez até irrigando a semente com as suas lágrimas. Então, o que está sendo dito é que, primeiro, você não pode evitar as suas lágrimas, algo que nós já falamos no primeiro ponto, mas também você não pode apenas expressar suas lágrimas. Você tem que investir as suas lágrimas. Pense nisso. Nós dizemos que existem dois tipos de pessoas. Nós dizemos que existe o religioso que guarda os sentimentos e o secular que apenas tende a expressar aquilo que sente. Mas o que está acontecendo aqui, gente, é outra coisa. Imaginem a cena, você não pode simplesmente sentar numa cadeira e não semear, você nunca vai ter uma colheita, então você não pode guardar a semente. E também não adianta você pegar o saco de semente e jogar em qualquer lugar. Você não vai colher nada também. Você não vai ter aquilo que você quer. Então você não pode nem guardar sementes e nem jogar ela de qualquer maneira. Você tem que dar a ela o tratamento adequado. Você tem que plantar elas. Você tem que investir a tua semente. É isso que acontece com as lágrimas. A mesma coisa está acontecendo com a tristeza. Nós somos chamados para investir nossas lágrimas, de ver as nossas lágrimas como fazendo parte ou até uma oportunidade de frutificação e crescimento. As lágrimas e as sementes, elas se tornam parte do mesmo processo. A lágrima, ela participa da semeadura, cuja colheita são as grandes canções de alegria. Gente, o que está dizendo aqui é que se a tua lágrima ela for direcionada por Deus, ela gera uma produção, ela gera uma vida de alegria, ela gera realmente uma transformação. Algo que numa frase, talvez uma expressão que nos ajuda aqui, seria o seguinte: não desperdice as suas tristezas. Se a tristeza vir, não desconsidera ela, não menospreza, não deixa de valorizar o que está acontecendo, não deixa de direcionar ela para Deus, porque quando ela é tratada da maneira adequada, ela se transforma em frutificação, ela transforma em colheita abundante, ela se transforma em alegria. Perceba aqui, gente, não é uma espiritualização. A ideia é investir as lágrimas como você investe dinheiro. Você busca o melhor lugar para aplicar e você deseja o retorno adequado. Então, aonde é que você investe, gente? Investe em Deus. Investe no projeto de Deus, investe na vida dele te direcionando. Daí a gente volta para o versículo 4, que diz: Senhor, restaura as nossas sortes como as torrentes no Negueb. As lágrimas são como as torrentes, elas trazem vida, elas verdejam a nossa vida. Isso significa o seguinte: em Deus as suas lágrimas transformam os desertos em campos verdejantes. Percebam como isso se aplica a partir da imagem real do deserto do Negueb sendo transformado pelas torrentes de água. Este é o Negueb. Ele é um deserto lá da região da Palestina, que ele fica muito tempo sem água. E ele então se torna um lugar árido, sem vida.
Eu creio que muitas vezes ele representa a nossa vida quando nos sentimos tristes. Só que o que acontece com esse deserto? Existe uma chuva ou chuvas que caem nas regiões mais altas, elas se acumulam e transbordam. Então, desce em direção ao deserto verdadeiras torrentes de água. E isso traz uma nova vida para o deserto. Aquilo que era seco se torna verdejante. Eu creio que essa é a imagem que o salmista tem trazido para nós. As nossas lágrimas são como essas torrentes do deserto que podem trazer vida, se forem investidas de maneira adequada. Em Deus, elas se tornam, pouco a pouco, uma nova realidade. Aquilo que era seco e sem vida, agora é um ambiente de maturidade e beleza. É Deus transformando o mal em bem. Eu gostaria de encerrar esse ponto dizendo o seguinte: talvez você ainda imagine ou espere que a alegria aconteça depois que a tristeza passar. Talvez você pegue Salmos 30.5, que diz assim: se o choro durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Só que o que está sendo dito aqui é mais profundo. O que está sendo prometido é que em Deus, se você investir as suas lágrimas, elas vão produzir um tipo muito específico de alegria. É algo diferente de quando não existem as lágrimas. Existe um tipo de alegria que vem a partir da tristeza. Existe algo especial que é formatado em nós a partir dessa situação. Então, o que intriga talvez no Salmo 126 e na maioria dos salmos de lamento é exatamente esse tipo de oração. A situação é difícil, mas o salmista vai diante de Deus e apresenta as suas lágrimas. O que acontece é que nesse processo as lágrimas elas são transformadas e geram alegria, mas também aquele que chora, ele é totalmente transformado. Isso é uma grande bênção para a nossa vida. Eu gostaria de concluir dizendo para você por que você pode orar as tuas tristezas. A minha resposta é muito simples. Por causa de Jesus. Jesus, ele sabe o que é sofrer. Na cruz, ele clamou o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou a tristeza num nível mais profundo. Então, pegue as suas lágrimas e pense em Jesus clamando na cruz. Pense nele, olhando para Deus e Deus lhe virando a face. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Nós temos a tendência de pensar de quando algo ruim acontece conosco e nos vem uma sensação de culpa, nos vem um sentimento estranho, nós achamos o seguinte: por que eu estou sofrendo como se fosse uma pessoa ruim? Gente, a resposta é: olhe para a cruz. Embora eu pense que esteja sendo abandonado por Deus, eu não estou. Embora eu sinta que esteja sendo punido por Deus, eu não estou. Porque Jesus, de maneira real, é que foi punido por Deus, é que foi abandonado por Deus. E fez isso no meu lugar. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos. Então nós
podemos olhar para a cruz, e quando nós pegamos a nossa tristeza e olhamos para a cruz, com certeza ela é transformada em alegria. Acredite nisso, experimente isso. Se de alguma forma você ainda, durante a tristeza, sente a rejeição de Deus, o abandono de Deus, ou se sente uma pessoa terrível, uma pessoa culpada, uma pessoa envergonhada, é porque você ainda não fez esse movimento em direção à cruz. Você ainda não investiu as tuas lágrimas naquilo que Jesus fez. Todo o movimento das Escrituras revelam isso. E a tua tristeza, se ela for colocada na direção certa, ela vai te levar para essa compreensão de que Jesus veio trazer uma nova realidade para todos nós. E não apenas para mim e para você de maneira particular, mas para o mundo inteiro. E Ele nos convida a participar deste choro do mundo, de forma que a alegria ela venha no final. Então que todo esse processo de tristeza ela seja uma fornalha de transformação, e como a torrente do Negueb, ela venha a transformar não só a nossa vida, mas a vida do mundo num grande campo florido. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo aqui para Florianópolis, é isso que eu desejo para o Brasil e para o mundo. Que as pessoas possam pegar toda a sua tristeza e olhar para a cruz e perceber o movimento de restauração de Deus que Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, restaura a nossa sorte, transforma os desertos que estamos passando em alegria. Não queremos fugir das lágrimas, nós queremos colocá-las em Ti. Nós apresentamos a nossa vida para Ti, para que nos guie nesse processo tão lindo de renovação e restauração em Jesus Cristo. É por isso que nós oramos. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem a Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor.
pessoal, tudo bom? Boa noite. Aproveitar que eu tô mexendo aqui nos alfaces e vou lembrar para vocês que essa semana a gente começou novamente a horta da igreja IPI Bom Jesus. Agora o Igor vai dar um recadinho para vocês de como que a gente prepara a terra. Bom, gente, assim, nós estamos voltando às atividades na horta e para uma terra de qualidade vamos fazer 3 partes. Uma parte de areia para drenar, uma parte de argila para reter a água, para manter o solo mais úmido, e uma parte de composto orgânico para nutrir mais a terra, né? Para vir plantas mais bonitas e saudáveis. Nisso nós estamos tentando, né, produzir alimento nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? E trazer nova vida para a igreja, para o nosso canteiro, né? E assim, mais para frente, podemos se alimentar da nossa horta. Como posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões? Caramba, gente, eu não tinha ideia de como era feita a terra. Mas olha só, assim que as hortaliças começarem a crescer, todos nós vamos poder usufruir da nossa horta. Outra coisa, pessoal, quinta-feira, às 8 da noite, o pastor Vinícius vai lançar para nós o link da nossa reunião de grupo pequeno. Quem puder participar nesse horário da quinta-feira, clica lá no link que vai estar no WhatsApp e acessa. Tem sido um tempo muito legal com todos os nossos queridos que a gente está distante há tanto tempo. Joia? Também tem um recado do Falmir. Contigo aí, Falmir. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Eu gostaria de tomar um minutinho só do tempo, desse sagrado tempo, né? Para falar de finanças. Eu sei que é constrangedor ouvir isso, até falar, né? Eu queria só deixar parte do versículo 12 do capítulo 31 de 2 Crônicas. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Gostaria de colocar nos últimos 3 meses, que todos sabem da necessidade da igreja ter uma arrecadação para manter pastores, luz, água, manutenção, além de de que a nossa congregação está doando cestas básicas para alguns necessitados. Gostaria de colocar que nos últimos 3 meses, o mês de maio, nós colocamos uma meta para cumprir as necessidades apenas, não sobrando nada para a congregação. No mês de maio nós conseguimos atingir 60% apenas das nossas despesas que necessitamos, né? O mês de junho foi um pouco melhor, cobrimos 77% do valor. E o mês de julho chegou em 71%. Quer dizer, em nenhum dos últimos 3 meses nós conseguimos suprir as necessidades. Então, eu gostaria de deixar, se alguém tiver a necessidade de fazer uma oferta, uma doação, pode entrar em contato comigo, com o Luiz, com o pastor, para nós, pelo menos, cobrirmos as necessidades das nossas metas que colocamos aqui. Eu gostaria de encerrar esse culto te fazendo alguns convites. Primeiro, que você nos acompanhe no canal do YouTube e participe dos cultos conosco. Todo domingo terá um evento novo e nós queremos que você participe conosco. Também eu quero te convidar para participar dos nossos projetos.
Nós temos projetos que envolvem a dependência química, projetos que envolvem educação ambiental através da horta comunitária. Todos esses projetos estão também diretamente ligados ao Colégio Ebias, que é nosso vizinho. Nós temos ajudado pessoas com necessidades através de cestas básicas. E nós temos outras ideias e outras intenções para fazer com que o reino de Deus apareça aqui em Florianópolis e que Florianópolis, especialmente o norte da ilha, possa conhecer Jesus e todo o seu projeto para a cidade e para todos aqueles que confiam nele. Então eu peço que você entre em contato conosco, tanto pelo canal como pelos WhatsApp. Além disso, você pode participar dos grupos pequenos que acontecem toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Deixe o seu contato e participe conosco. Nós queremos criar uma grande fraternidade que tem como centro Cristo e o reino de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.